Alô, torcedor! Essa é a nova temporada do Na Coruja. Seja muito bem-vindo. Peço para você se inscrever no YouTube, se inscreve, deixa seu like, ative as notificações e, claro, compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, em todos os grupos. Eu estou aqui com o aluno de comunicação, Matheus Durando. Boa tarde, amigo, tudo bem? Então, como é que está sendo para você aqui participar do nosso programa, primeiro período? Qual o sentimento? Ótimo. Até porque é tudo novo para mim. Então, jornalismo é um sonho desde o ensino médio, que eu vou alimentando. Então, tá aqui, tem aquele nervosinho, mas que o gelo vai sendo quebrado durante a entrevista. É normal. Assim, aí você, assim, fala de onde você veio, né? Até pro pessoal que está nos ouvindo, até se identificar um pouco, né? Então, sou da Zona Sul da Baixada, Duque de Caxias. Tá doido? Amo aquele lugar. Bom. Pô, Sou de lá, minha vida inteira lá. Mas o que vocês querem saber? O esporte, desde quando? Esporte. Assim? Esporte desde novo, vendo rádio com meu pai, vendo coisas sobre jornalismo, vendo rock bola com ele desde novo. Aí segui meus caminhos porque ele via Fox Sport Rádio, daí meu caminho foi seguindo. Fox Sport Rádio, ESPN, entrevistas, e daí foi passando. E aí, só futebol que tu curte ou outro esporte? Cara, assim? futebol e mais MMA. Pô, legal. boa. Quem é teu lutador favorito, assim? Hoje eu gosto muito do Poatan e do Charles, mas Bom. eu tenho muita afinidade com o Anderson e com o Belfort. Esses são os Pô, caras. com a época aí do da Pride gente, né? também. Pô, vocês legal, viram a última legal. luta do Poatan, rapaz, o nocaute assim na ponta do queixo, cara. É, legal. Ele tá se encaminhando para estar fazendo história, o que acho que é o único brasileiro que tem uma dominância não só no kickbox, agora no UFC. Se ele está se encaminhando para uma luta com o John Jones, que é o que o pessoal quer, mas não depende da caneta do Dana White. Você imagina se esse cara vencer o John Jones? Cara, Eu sei que é difícil, mas imagina pelo menos ele dar um trabalho. Vai O ser John Jones, bem... que ele nunca perdeu. Então é um nível assustador. Rapaz, Verdade. Pô, eu tô aqui, claro, com ninguém mais ninguém menos que Márcio Felipe, meu amigo de fé, irmão, camarada. Tamo sempre junto por aí, isso aí, nas cara. coisas, né, Marcinho? É isso aí, gente. Boa tarde para todo mundo. Muito feliz por estar participando aqui dessa temporada com essa dupla aqui. Sentimento de muita alegria, de inspiração e vamos embora. Vamos lá que alegria. É isso aí. Todos aqui são alunos de comunicação aqui da Uniswan, né? E aproveitando também tem que fazer o jabazinho aqui, né? Da nossa lindíssima universidade, né? Que está nos cedendo aqui o espaço do núcleo Hans Donner, que é um núcleo de práticas voltado para os alunos da Escola de Comunicação, que recebe os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, design gráfico da Uniswan. O prédio conta com laboratórios específicos de multimídia, com programas da Adobe instalados, espaços dedicados para os alunos realizarem as atividades práticas de edição de fotografias, vídeos, áudios e artes gráficas. Além disso, o NHD conta com um estúdio de TV e uma agência de notícias e outra de publicidade. E, claro, um estúdio de radiojornalismo que estamos aqui utilizando agora. E um auditório para a realização de palestras, oficinas e apresentações de projetos do módulo. O NHD concentra a maioria dos laboratórios da Escola de Comunicação e possui um elevador e banheiros para alunos PCDs. Então aqui você será muito bem incluído, será muito bem recebido e, óbvio, sempre de braços abertos. Então, você que gostou aqui da nosso início aqui do nosso podcast, comenta, deixa o seu like, se inscreve e ativa as notificações. Beleza, torcedor? Então, roda a vinheta. Muito bem, quinta rodada do Campeonato Brasileiro e os times cariocas não conseguiram resultados positivos. Vamos começar com o Flusão da Massa, o tricolor carioca. Fluminense empatou em Cariacica com o Atlético Mineiro em 2-2, em uma partida onde o Fluminense começou muito melhor do que a equipe do Atlético Mineiro, pressionando lá na frente com muitas chances de gols. John Arias conseguindo chegar com bastante perigo na meta do Everson e o Fluminense conseguindo abrir o placar, acredite se quiser, em 3 minutos com ele, sempre ele, Germancano, abrindo o placar para a equipe do Fluminense 1-0 com o cruzamento do lateral Marquinhos, muito contestado nas últimas partidas, é verdade. O Fluminense ainda conseguiu ampliar no segundo tempo com ele, Renato Augusto, ex-Flamengo, ex-Corinthians, conseguindo botar bem no cantinho do goleiro Everson. Porém, não se pode duvidar da mística do Galo, da mística da camisa do Atlético Mineiro.
Eduardo Vargas, ele entra na vaga do Hulk. Eduardo Vargas, bastante contestado, ele entra iluminado, simplesmente iluminado. Ele, no primeiro toque da bola, ele vai lá e marca o gol que bota o Atlético de novo no jogo. 1-0, pegou na bola, mandou no gol. 1-1. Falei errado, 1-1. 2-1. É, 2-1, 2-1. Diminuiu o jogo. 2-1, torcedor, 2-1. E um pouco mais à frente na partida, ainda na segunda etapa, o Eduardo Vargas de cabeça vai lá, empata o jogo. E ainda poderia ter a chance de virar com o Paulinho, né? Porém, o Fábio foi lá e conseguiu evitar o pior para a equipe do Fluminense. 2-2, encerrou-se assim a partida, 1 ponto para cada lado. Fluminense ainda não conseguindo se recuperar na temporada ainda, né? Conseguiu um empate agora, conseguiu antes vencer o Sampaio Corrêa no mesmo estádio, o Kleber Andrade de Cariacica. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, ó, Fernando Diniz fez uma boa primeira etapa, porém não conseguiu manter o resultado de 2-0. O que pode ter influenciado para a equipe do Fluminense não conseguir sair de Cariacica com a vitória? Vamos começar com o nosso convidado, Matheus Duran. Tem que levar em conta que o time do Atlético Mineiro é muito bom. A gente bota o time do Atlético Mineiro favorito nas 3 frentes. E o Fluminense vem oscilando bastante. Desde o início, desde o título, desde a eliminação no Carioca. Sim. Então, tem coisas a rever, tem problemas. Eu acho que o maior fator, para mim, no Fluminense é o time muito envelhecido. O que tu acha? Eu acho que isso pesa bastante na questão de uma substituição. Um jogo, pode que seja jogadores diferentes, a idade pesa muito. Eu acredito muito que não seja nem a idade em si. Eu acho que eu acredito muito que o elenco está um pouco oscilando muito. Há alguns jogadores que são muito importantes. No caso, o André, ele faz muita falta no time. Muita. Então, é complicado. Você ainda precisa de um jogador ali para o lugar ali do André, que é muito vago ainda ali no Fluminense. O Fluminense ele tem um time muito certinho. O Diniz ainda insiste muito em algumas coisas que eu acredito que não está dando mais certo. Algumas invenções, que o pessoal da torcida até chama de inspetor bugigante, que inventa Isso muito. aí. E o André faz muita falta. O André é um dos Exato. melhores jogadores do país. Então faz muita falta. Então, Dali no meio campo, ele é um... exatamente. É Eu o acho cara assim. que é responsável até pela criação das jogadas da equipe do Fluminense por muitas das vezes. Ano passado a gente já cansou de ver tantos gols da equipe do Fluminense que teve início com o André. O André é o cara que começa a articulação da jogada. E não só ele marca muito bem. Sim. O André faz muita falta no Fluminense. Assim, o lance do Vargas, ele é um jogador diferencial. Ele sempre foi um jogador muito diferencial, que para mim é um dos jogadores que eu mais gosto de ver de muitos anos, assim. Desde a Daquela época geração do Chile, chilena. Aquela geração chilena não soube aproveitar, mas ganha 2 Exatamente. Copa América seguidas E e magicamente... E ele agora se torna o top 3 dos estrangeiros, de artilheiro estrangeiro no Atlético. Ou seja, 27 gols. Ele só fica atrás de Lucas Prato. Então, assim... Só do prato. Exatamente. Passou do Otero, que tinha 26, ele é o segundo maior artilheiro. E não sendo um titular, é um 12º jogador. E ele está ali. sendo o artilheiro na atual competição agora, do brasileiro, com 3 gols, junto com o Luciano e com o jogador lá do Fortaleza, do Everaldo, se eu não me engano. Everaldo é do Bahia. Do Bahia, Everaldo, é isso. Outro time bom. Hein? Então, assim, o Vargas, ele conseguiu essa oportunidade, no caso, com o Milito. O Milito, ele deu essa oportunidade para ele, tá dando essa chance para ele. Ele tá voltando a ser aquele Vargas que todo mundo conhece, entende? Ele tinha um contrato com o Fortaleza já, mas ele preferiu ficar, porque o Milito acredita muito nele, e a gente está vendo hoje. E outro aí, ponto porque- positivo é o Milito, né, cara? Exatamente. Que mudança de patamar ele fez o Atlético Mineiro. O que um treinador faz, respirar, botar o elenco para jogar bola, que uma mudança de técnico melhora os novos áreas no clube. E como Exatamente. eu falei, o Atlético é candidato para tudo. Então, assim, ele é sensacional. E quando no momento que ele entrou e fez o gol, eu falei assim, cara, ele está iluminado. E fez logo em seguida o segundo gol, em menos de 1 minuto e meio ali, mais ou menos, ele conseguiu 2 gols. E mudou o jogo. E o Atlético é o favorito, como você falou, é um dos favoritos para o campeonato. Porque a confiança é melhor. Você faz um gol, você já vai querer buscar outro, você fica pilhado, mas no bom sentido de você querer e mais um empate pro Fluminense aí, infelizmente. E é isso. Exato. E a pergunta seria mais a favor agora, mais a ver com o Vargas, né? Com o Eduardo Vargas, né? Porque ele roubou a cena quando ele entrou no lugar do Hulk. Ele simplesmente roubou a cena. Ele foi lá, entrou, tipo, vai lá e faz o gol, irmão. Foi tipo isso, aquele lá. Tipo, vestiu a camisa, vestiu o colete, entrou, fez o gol. Você entrar no lugar, desculpa, você entrar no lugar do Hulk, que é, não vou falar o melhor jogador do Atlético na temporada, que eu acho que é o Paulinho.
Tem. Mas o Hulk vem destacando a cena no campeonato. No Brasil, sei lá, nos últimos 3 anos. E você entrar no lugar do Hulk, que não fez um bom jogo, e fazer 2 gols, já é muita coisa. Que, assim, uma pessoa que eu posso destacar, um jogador que está fazendo a diferença é Gustavo Scarpa. Muito. Então, você ter o Gustavo Scarpa ali no meio de campo, para te dar aquela consistência que precisa num time, é fundamental. E só quem ganha é o Atlético, porque já tem o Paulinho, que é o artilheiro, tem o Hulk, que todo mundo sabe do potencial dele, tem o Vargas, Zaracho. fora os outros jogadores. Zaracho. Zaracho ali também de volante no meio campo. Exato, é um time muito bom. Você tem o Arana também, que só não foi pra Copa por causa de uma lesão. Que era o nosso melhor lateral no momento. Exato. Você tem um time praticamente maravilhoso. E tem um treinador que tem um time. Que era o que o Diniz era no Fluminense. E foi um dos principais e conseguiu o título da Libertadores. Então, tem tudo para ser um forte candidato ao título, o Atlético, por também ter um comandante ali que o elenco tá junto. Vocês acham que o Fluminense se recupera durante o campeonato? Eu acho que sim. Sim. Se recupera assim, né? Pô, acho que É um time bom. É um time que se o Diniz conseguir acertar ali as peças, acho que o Fluminense pode dar até uma... É um time que está oscilando. E o próprio treinador, que a diretoria confia, os jogadores confiam, eu acho muito bom treinador, pode mudar isso. Exatamente. Entendeu? O pessoal vem batendo nele por conta da seleção no passado, mas, cara, você treinar a seleção no meio de um pior momento da seleção dos últimos 20 anos e você treinar um Fluminense numa Libertadores, um título que é cobrado do time da torcida há 15 anos, é muita pressão. Ele conseguiu lidar com isso de uma forma muito positiva. Então, acho que ele dá a volta por cima, sim. É complicado, né? Porque, assim, é um time, como a gente falou, limitado ali. Ele fica inventando muito. Eu acredito que poderia dar oportunidade para os outros zagueiros. Não tentar improvisar um meio de campo, um volante na zaga. Eu acredito que ele poderia botar o Martinelli ali no local ali do André, porque o Martinelli é um jogador técnico. Eu gosto muito dele. Muito bom eu gosto jogador. muito do Martinelli. Para mim, é um bom jogador. O Lima também apesar de ser muito contestado, mas é um jogador importante para o Fluminense. E o Marquinhos ali também. Não tem por que colocar o Marquinhos na lateral. Pode colocar o Marquinhos na lateral. E ele vai jogar mal, não tem como. Ele pode fazer a partida de origem em meio campo. Até ele se adaptar a uma posição de lateral, não tem como. Exatamente. Bem, mas... foi uma corte. Não, pode falar. Tranquilo. Mas o assunto da semana que envolve a equipe do Fluminense, sem sombra de dúvidas, é o acerto da equipe do Flusão com ele. Thiago Silva, torcedor. E ele vem para a vaga do Nino, né? Que ficou meio que um buraco ali no miolo de zaga do Fluminense, depois que o Nino foi embora, depois que foi vendido para o Zenit. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o Nino acha que... Não, o Thiago Silva acha que pode chegar para reforçar bem a defesa do Fluminense? Acha que o Fluminense não vai sofrer tantos gols como vem sofrendo nas últimas partidas, com o Thiago Silva naquela zaga? Bom, é como eu falei, uma defesa bem envelhecida. Vai ter os dois zagueiros 39 para 40. Ele com 39, o Melo com 40. Thiago Silva vem titular do Chelsea aos 39 anos no Fluminense. É um excelente reforço. Mas é o que pesa, a questão da idade. É uma defesa muito envelhecida. Tem a experiência dele, do Marcelo, até do Fábio e do Samuel Xavier. Só que como vai vir? Entendeu? Joga muito. Vai reforçar bem, vai dar uma experiência de outro nível. Melhor um Thiago Silva de 40 anos do que um cabeçudo de 22. Concordo. Então, mas ele já vai vir já no pique, né? Vai ter um final de temporada lá, um Chelsea conturbado. Pode ver, um Thiago Silva de 39 anos sendo diferente num Chelsea cheio de jovens contratações. Então, só fica essa incógnita por conta da idade. Mas é o Thiago Silva, a gente não pode questionar. Cara, eu acredito muito assim. Thiago Silva vem e para mim vai ser um dos maiores zagueiros cabe ainda na seleção do brasileiro. Porque ele vem fazendo uma temporada absurda na Europa, que é um campeonato bem difícil, que é a Premier League. Acho que é o mais difícil. É eternamente muito intenso, com questão de a pessoa ter uma adaptação muito forte. Você tem que ter mesmo um preparo muito bom. E o Thiago Silva, ele sempre foi um zagueiro que todo mundo ama, assim. Independente do que aconteceu na Copa, isso não reflete no que ele já fez. Isso é a parada que aconteceu em 2014 reflete muito em cima dele. Exato. Mas aí a gente vê o exemplo do Marcelo, que é campeão de tudo, e ter o Thiago Silva e o Marcelo, cara, isso aí vai ser a virada de chave que o Fluminense precisa. Precisa de um líder, apesar de ter o Fábio,
de ter o Marcelo mesmo, ter o Felipe Melo, mas você ter um Thiago Silva no teu time, isso é maravilhoso. É igual você ter o Davi Luiz no Flamengo. Mas ninguém valoriza tanto como o Fluminense vai valorizar o Thiago Silva. Exatamente. Entende? Você falou Se tudo você agora. tem um Thiago Silva, um líder daquele ali, você pode ter certeza que vai chegar um menino da base, que um zagueiro, que pode ser que venha, porque o Fluminense tem uma base muito boa, pode vir um menino da base subindo, que o Diniz pode vir e falar assim, poxa, esse menino aqui pode dar certo com o Thiago Silva, e se tornar um novo zagueiro da seleção brasileira futura, vindo da base, se inspirando no Thiago Silva. Então, assim, eu acredito muito nisso. Muito bem, agora o assunto é o Mengão, é o Flamengão da massa, o Mengão do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração, como diria Luiz Penedo. Vamos lá, Flamengo foi até a Bragança Paulista encarar o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, foi enfrentar o time do Massa Bruta e não foi muito bem não, a verdade é essa, torcedor. O Flamengo não fez uma boa apresentação, começou muito mal, o Bragantino ficou muito em cima do Flamengo o tempo todo. O Bragantino praticamente dominou o Flamengo, deixou o Flamengo submisso. Chamou de tudo que foi nome, deixou submisso, fica quietinho, irmão, quem vai dominar aqui sou eu. Pô, e o Bragantino conseguiu sair com a vantagem no primeiro tempo, 1-0, golaço de cabeça do zagueiro do Bragantino. Porém, o Flamengo saiu na bronca com a arbitragem. A gente sabe, né, que o VAR anulou um cartão vermelho do lateral do Bragantino, o Lucas Cândido. Sim. Anulou o vermelho pela falta que ele cometeu no De La Cruz. Porém, a arbitragem identificou uma possível falta do De La Cruz no início da jogada. E o Flamengo ficou na bronca, porque uns dizem que não foi falta, outros estão falando que não foi falta, que foi falta, que não foi falta. Resumo da ópera, o árbitro anulou a falta no De La Cruz, anulou o vermelho e deu falta do De La Cruz. Trança a perna, falta. Pois é, né? Aí o Flamengo já saiu na bronca no primeiro tempo, ok, beleza. E antes do fim da primeira etapa, o técnico Tite acabou tirando o garoto Igor Jesus e substituiu ele pelo Luiz Araújo para dar uma movimentada no ataque do Flamengo que estava parado e conseguiu dar uma melhorada no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada muito boa. Aí no segundo tempo, voltamos pro segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, o Luiz Araújo sendo um pouquinho mais acionado, porém não conseguindo perfurar a defesa do Bragantino. E o Bragantino chegando com mais perigo cada vez mais. Porém, a técnica individual do Flamengo às vezes fala muito mais alto em algumas situações, né? De La Cruz recebe uma bola no meio, ele faz um lançamento na medida pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique domina, chamou, vem cá meu bem, mandou de chapa no fundo da rede do Cleiton, 1-1, empatou o jogo, conseguiu garantir um empate pro Flamengo, porém mais polêmicas com a arbitragem. No final do jogo, Luiz Araújo, na imagem, pareceu ter sido puxado pelo zagueiro, né? Pareceu, não foi puxado. Eu tô falando para ser imparcial. Eu tenho que ser imparcial aqui. Eu tenho que ser imparcial. Pareceu ser puxado pelo zagueiro do Bragantino. E novamente a arbitragem não marcou o pênalti a favor do Flamengo. Não marcou a favor do Flamengo. E de novo, o Bruno Spindel, que estava lá, né? Deu declarações fortes no final da partida. Em entrevista coletiva lá, entrevista para o canal que estava transmitindo. E agora, torcedor, vou jogar para os dois aqui. Flamengo não fez uma boa atuação. O técnico Tite escalou no time titular o garoto Igor Jesus, que não jogou bem. E teve muitos lances polêmicos da arbitragem sobre o VAR. E aí eu pergunto para vocês, como que o Tite deveria começar o jogo com o Bragantino? E a arbitragem acertou ou errou nos lances capitais? Bom, vamos falar do Igor Jesus, que mexeu muito por ser um garoto novo e você tirar ele no meio de um jogo difícil, que é jogar lá em Bragança, um jogo difícil, e você tirar ele no meio do jogo. No primeiro tempo, já mexe com o emocional, não só dele, mas dos outros jogadores, que estavam em função para jogar de um jeito por conta da função do garoto. Aí depois fez a função, botou o Luiz Araújo, tirou um a menos no meio campo para repovoar o ataque, e mexeu, o garoto chorou, ficou mal, e depois o Tite foi pedir desculpa a ele. E eu pergunto, por quê? Você botar um garoto de 20 anos e expor isso? Expôs ele no jogo contra o Milionários, que ele já jogou mal.
E tem essa questão de botar o Luiz Araújo, que não está no agrado da torcida. O trança-perna se debate se foi falta ou não. Agora, aquele lance do pênalti foi escancarado. Mas, para mim, não apaga a atuação do Flamengo, que depois do Carioca parece que desaprendeu de jogar bola o time. Bom, eu acredito assim. Igor Jesus é um menino novo, mas a gente não pode dizer 2 jogos dele só. Ele vem jogando bem, ele vem entrando bem, ele vem sendo muito ovacionado pela torcida, já estão vendo ele com bons olhos. Eu acredito que a irritação da torcida foi por ter tirado ele no primeiro tempo. Porque você poderia ter deixado o menino mais um pouco, porque ele ia pegar confiança. E você tira ele no primeiro tempo, é complicado. A sensação para ele foi muito ruim. Então, assim, é realmente bem difícil para ele. E em questão do Bragantino, é um time muito bom. Muito. É um time que, mais um ano, vem fazendo um campeonato bonito. Ano passado ele ficou em 6º. Brigou para ser Esse campeão ano, na reta exatamente. E final. é um hein? time, cara, que se você for perceber, é um time que todo início de janela de temporada é um time que se desmonta, geral o time fica de olho, pega o lateral, pega o zagueiro, pega o meia, pega o atacante, mas o time consegue ainda assim montar Exatamente. uma equipe competitiva para o campeonato. E a questão de árbitro, isso é em todo jogo. Toda rodada. Toda rodada está tendo um problema com o árbitro. Não adianta falar, porque está sendo um erro que tem que ser visto isso. E não está vendo. Eles não estão vendo os erros escancarados que está acontecendo. Eles não querem ver. Eles não querem ver. Então, tipo assim, está prejudicando todo mundo. Mas uma coisa assim que eu queria destacar é Bruno Henrique ter voltado a fazer gol. Porque ele estava numa situação bem ruim, né? De tempo de não fazer gol. Mas é um cara que voltou a fazer gol. E assim, a única coisa que eu mexeria era não botar o Wesley nesse jogo, vinha com Varela, e colocaria o Gabigol no lugar do Pedro, para dar ritmo para o Gabigol. Então, se ele queria montar um time misto, ele tirava os jogadores que já iam jogar a partida da Libertadores e colocaria esses jogadores assim. Tipo assim, o Varela é um jogador que eu gosto ali, tá fazendo uma temporada boa. Seria certo? Tá todo mundo criticando o Wesley. Então, por que tu vai colocar o Wesley? Deixava o Igor Jesus, sim, ali, que o menino precisa pegar uma confiança. Colocaria ali, tiraria o Léo Pereira também, botaria o Davi Luiz. Ou até o Léo Ortiz. Exatamente, não, o Léo Ortiz O jogou. Léo Ortiz entrou, o Léo Ortiz estava titular. Só que, Ele tá assim, pegando ritmo, isso que tá e o Gabriel, eu acho que ele e o Gabriel, sim, vai botar ali para poder pegar ritmo. Então, você poderia mesclar. Ou E até a questão o Carlinhos também, mas Exato. não bota o Carlinhos para jogar. Até hoje eu não entendi a contratação do Carlinhos. pela Nem equipe. Mas era eu. por causa do Gabriel, que estava lá naquela É. situação. Sim. Entendeu? Então, o efeito suspensivo veio antes, é isso. Mas ainda assim eu não consegui entender o que a diretoria quis com a contratação do Carlinhos. Tudo bem que foi, por acaso, se ele fosse condenado e não conseguisse o efeito suspensivo, já tinha o Carlinhos, mas até agora ele não mostrou porque veio o Flamengo. Isso aí, mas é Tô isso. pra tapar, mas vamos ver como é que vai ser o Flamengo, que tem oscilado bastante. Mas vamos ver como é que o time vai estar nas próximas rodadas. Pois é, e mais um resultado negativo para o técnico Tite. A torcida começa a ficar impaciente por bons resultados. Acha que a diretoria já pode estar especulando um novo nome para o lugar do Tite? Porque a torcida, olha só, vai ter sábado agora Flamengo e Corinthians no Maracanã. E eu digo aqui, a torcida do Flamengo, se o jogo for 1-0 para o Flamengo, vai vaiar o Tite. Eu tô aqui já cravando. Se for 1-0 Flamengo, a torcida vai vaiar. E aí eu passo para vocês. Eu não mudaria. Nem eu eu. não mudaria o treinador, gente. O problema não é treinador. Quem vai vir pro lugar do Tite? Quem vai vir? Você, torcedor, quem você acredita ser um bom técnico para o Flamengo? E aí deixo para vocês qual é o problema que vocês acreditam que tem ali dentro do Flamengo, Não vale o JJ. né? Qual o problema que acredita-se que pode ser resolvido ali dentro? Eu acredito assim nisso, porque o elenco é bom. O elenco de vocês, para mim, é sensacional. E o treinador também é muito bom, o Tite é muito bom. Tite é campeão de tudo. Ele só não tem uma Copa do Mundo. Então, tipo assim, até um tempo atrás, Carioca, vocês falavam que ele era o melhor do Brasil. E aí, por resultados que acontecem em todos os times, Palmeiras é um exemplo disso. Só que o Palmeiras tem um trabalho muito bom com o Abel. Eu acredito que o Flamengo tinha que ter tido um trabalho igual o Abel tem de um treinador, só que troca de treinador toda hora. Ou quando troca, O Renato inventa. Gaúcho.
O exemplo é o Renato, quando vocês tinham ele e vocês não tiveram tempo. O que o Paulo Souza fez no Flamengo inocentou o trabalho do Renato Gaúcho, na minha Exatamente. opinião. Com certeza. É isso. Então acho que eu acredito que não tenha um Eu treinador. ontem tive uma conversa com um colega meu, jornalista, também narrador, ele falou assim pra mim, cara, o que eu vejo na equipe do Flamengo é que o Flamengo não tem um projeto esportivo. Você não vê projeto esportivo na equipe do Flamengo. Até hoje, a diretoria Rodolfo Landim e Marcos Braz não mostrou um projeto de time do Flamengo. E não precisa ser campeão. O projeto de time é um time que dá continuidade ao trabalho. Até agora, desde a saída de Jorge Jesus, o Flamengo não deu continuidade a trabalho de nenhum treinador. Só teve 3 momentos bons. Renato, Dorival e Rogério Ceni. Os estrangeiros, nenhum funcionou. As invenções. Paulo Exato. Souza, Domenech, Sampaoli. É isso. Até o Vitor Pereira, que Deus me livre. É isso. Muito bem, agora aproveitando aqui, vamos fazer a previsão para vocês. Quanto que vai ser o jogo Flamengo e Corinthians, sábado à noite, no Maracanã, nos perigos noturnos do Rio de Janeiro? 3-0 Flamengo. Eita! Chute. Bom, o Corinthians ele tá numa exceção. Então, 1-1. 1-1 empate. Ih, vai. Eu vou diminuir o 3 para 2-0, mas o Flamengo mostrando um pouco mais de qualidade no seu jogo. 1-1. Eu gosto o que o time do Corinthians está fazendo, me agrada. Então é 1-1. Beleza, então, como eu fiz antes também, eu vou estar aqui, acho que vai ser 2-0 também Flamengo. Corinthians. Acho que vai Será que ser acabou o jogo. a farra? Acho que vai ser o jogo que o Flamengo vai usar para conseguir virar a chave, virar a temporada e conseguir uma guinada no campeonato. Aí mesmo se ganhar o Rubão vai falar, agora acabou a farra mesmo. Show, rapaziada. Agora é hora de falar do Vascão da Gama, Vasco Gigante da Colina, o trem-bala que alucina. Então, rapaziada, o Vasco foi até a Arena da Baixada em Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e novamente saiu com resultado negativo. Perdeu de 1-0 lá, gol dele, Pablo, que não tá pedindo para você ir embora, tá? Fica aqui e se inscreve, tá? E o Vasco novamente não jogou bem, mesmo sem treinador, mesmo com o interino. O Vasco não conseguiu apresentar uma melhora na equipe. Teve a expulsão do Hugo Moura, que foi um dos lances capitais da partida, né? Evitou o contra-ataque, recuou muito mal para o goleiro, diga-se de passagem. Tivemos até a reação, né, do nosso querido Fábio Azevedo. Um abraço para você. Sou seu fã. É isso aí, tamo junto. E o Pablo em seguida fazendo gol, marcando o gol da vitória da equipe do Atlético Paranaense. E vamos às perguntas, né? Porque o Vasco, assim, eu vejo o torcedor olhando pro Vasco assim, triste na TV, tipo, caraca, velho, eu não sinto esperança, cara. Eu não... Perdendo a esperança vendo o Vasco jogar. E olha que o ano começou agora. Rapaz. A vida do Vasco ainda é complicada. Ó, o Vasco até conseguiu esboçar uma reação na segunda etapa, porém não conseguiu empatar a partida. Para vocês, o que faltou para os vascaínos conseguir furar a defesa do Furacão? E com a derrota, o Vasco continua na zona de rebaixamento. A pergunta que fica é: o Vasco vai de novo, pela segunda vez, brigar para não cair? O que faltou foi Dimitri Payet. Faz uma falta enorme. Ah, com certeza. O Vasco com ele em campo é outro. Cara, assim, é complicado, porque o time ele decai muito, sabe? Então, assim, ali é o espírito. O time não tá... Tem alguma coisa ali com o ego do jogador. É a confiança. A confiança de muitos ali não tão alta. Então, tipo assim, o que a gente viu no final do campeonato, aquela vontade de, mesmo jogando ruim, vencer não tá tendo mais. Está igual o ano passado, a mesma coisa. E aí a gente depende de um único jogador. Um único jogador não faz, ele teve de lesão. Então ele não foi pro relacionado na questão de estar voltando de lesão. E que bom que só foi 1-0, porque o Atlético é um time muito bom. É um time que só tá ganhando de 4 para cima. E se não fosse o Léo Jardim, que... E se não fosse se não é o melhor goleiro do Brasil, é ele e o Bento. Exatamente. Ontem estava embate dos melhores goleiros do país. Exato. Porque com certeza os dois a zaga estava bem, mas a gente tem esse problema. O Vasco está tendo muito esse problema de dar combate. Isso toma... Porque a dupla de zaga é muito... A dupla de zaga eu acho que não é ruim.
Sim, mas precisa de alguém ali, né, na contenção. Então não tem. E o Hugo Moura fez aquilo ali. Ele não precisava fazer aquilo. Ele poderia ter confiado no Léo Jardim. Porque o Léo Jardim ia abafar para poder o Pablo tentar. O Pablo não, o outro jogador, camisa 10 lá, tentar dar uma titubeada. Então, tipo, o Léo Jardim ia fazer ele. Não precisava fazer aquela falta ali. Então, assim, é isso. O problema tá ali no emocional do time. É verdade. E agora com a demissão do técnico Ramon Dias, a pergunta tá girando nomes ali na diretoria do Vasco, na 777 Partners. E agora a pergunta para vocês: quem seria o nome ideal para assumir o Vasco na temporada 2024 agora? Bom, tava se especulando o Pesolano, que fez um bom trabalho no Cruzeiro, só que no final teve uma queda de rendimento. Mas é um bom nome. Não sei se pegar um veterano, assim, um veterano, um cara mais cascudo. Já vi torcida pedir Luxemburgo de novo, não sei se é bom. Nesse momento do Vasco, não seria mal um cara como o Luxemburgo, que entende o lado do vestiário, entende o emocional dos jogadores. Eu acho que ele tem algumas teimosias, é um bom nome. Mas o Pesolano também seria um ótimo nome. Você estava falando do time do Vasco aí, tem 3 pontos principais. Léo Jardim, o outro zagueiro que eu esqueci o nome, sem ser o Léo Pelé. O Maicon? Não. João Vitor? O João Vitor, o Payet e o Verratti, que tem sido muito diferente. Ele tem o Adson também. Mas O Adson só não confiam nele, mas é um jogador diferencial. Tem o Ryan, tem os meninos da base também que dá para dar uma chance. Aquele Tem o Matheus Carvalho. Meu campista argentino que chegou, caiu com o Galdanes. O Vasco só precisa melhorar o mental deles. Sim. Se melhorando o mental e a torcida apoiando, acho que tem muito a melhorar esse ano. Acho que para mim, Vanderlei seria fundamental nesse momento. Né? Acredito que Vanderlei seria uma boa contratação. Eles especulam muitos treinadores de fora, mas eu não acredito que daria certo. Eu acho que um treinador que todo mundo falou que daria certo e não deu foi o Sapinto. Ele não foi um bom treinador. E era um treinador que ganhava bem lá fora. O elenco na época era um pouco limitado. Mas eu esperava também bastante. Deu certo o Ramon Dias deu certo, mas rolou problema extracampo ali. Então ali provavelmente o elenco ficou rachado. O Medel também, né? Exatamente. Algumas coisas que ele falou não soou legal. Na questão do VAR, teve problema lá com falas dele, então acredito que isso também complicou muito. Então o que falta no Vasco é a confiança mesmo. Eu acho que começou a pesar quando foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Exatamente. Tomando um banho tático. Exato. O treinador do Nova Iguaçu seria um bom pro Vasco, não? Sim. Eu acredito que seria. Eu gosto dele. É um bom psicólogo. Era um treinador que eu acredito que seria muito bom pro Vasco. A entrevista dele no Charla é sensacional, ele é muito inteligente. Então vale a pena. Aliás, um abraço pra você aí. Esqueci o nome dele. Eu ia chamar ele de Carlinhos, perdão. Caraca, Bruno Cantarelli, desculpa, um abraço pra você, amigão. Tamo isso. junto. Carlão também. E agora... Botafogo, né? Botafogo. Fogão, né? Fogudo. Mas antes de ir pro Botafogo, previsão. Quanto é que vai ser Vasco e Vitória? Aqui ou lá? O jogo aqui em São Januário. Aqui. São Januário? Botar uns 2-0 pro Vasco. 2-0. No calor da emoção. Pra gente voltar ali. 2-0. Verratti voltando a fazer gol. Esse aí vai ser... 2 gols do Verratti? Vai ser 2 do Verratti, isso aí. Cravamos aqui. Mas é um Verratti Paê. Verratti Paê? Beleza. Então deixa aí você vascaíno, ó, deixa aí nos comentários abaixo quem é que vai marcar os gols do Vascão, beleza? Agora vamos lá. Fogão. O melhor carioca no momento. Melhor carioca no momento, porém com revés, né? Perdeu de 2-1. Mas perdeu para um bom Bahia. Bahia tá surpreendendo. Exatamente. O jogo Everaldo, artilheiro lá, né? Eu diria que foi uma derrota, mas assim, uma derrota não tão derrota assim, porque o Botafogo ficou em cima o tempo todo, marcou muitos gols que foram anulados pelo VAR. Será que o João Textor vai falar no Senado também que foi... Pois é. Eu gostei desse treinador deles, ele é bem interessante ali. O Hugo vem me surpreendendo bastante. Agora Lateral, tem o Romero, né? O nosso meio de campo lá, que é espetacular. O Romero bom, não o Romero ruim do Corinthians. O Romero bom, não o... ele ali o time é bom do Botafogo, é um time certinho. O time tá encaixado, né? E o Botafogo, como eu falei, o jogo todo, o Botafogo em cima, pressionando, marcando, fazendo os gols, porém não validando. Mas quem abriu o placar foi o Bahia. Sim. Bahia abriu o placar com
gol de pênalti, se eu não me engano. Foi isso, né? Um bom gol time de do Bahia, pênalti. hein? Bom, time. Um gol, um pênalti assinalado também pelo VAR, né? Pênalti pro Bahia, 1-0 Bahia dentro do Engenhão e terminou assim o primeiro tempo. E o Botafogo tratou logo de acabar com esse problema do Bahia na frente. Chefinho, numa bola mal espirrada pela defesa do Bahia, né? No rebote, ele recebeu a bola dentro da área, mandou ali um meio voleio, uma meia puxeta, conseguiu fazer um belo gol e empatou o jogo pro Fogão. No final da partida, aí o sistema do Botafogo dormiu no ponto, né? Botar um zagueiro lá no ataque não foi uma boa ideia. Dormiu no ponto e o Ratão, que não tem nada a ver com isso, foi lá, chamou o goleirão John pra dançar, pra bailar, levou pro lado, levou pro outro, driblou, fez um belo gol. Ratão. Virou pro Bahia, Ratão, 2-1 Bahia. Rapaziada, e agora é o seguinte, o Botafogo, diante do seu torcedor no Newton Santos, foi esperado pela equipe do Bahia, quebrando sua sequência de vitórias. O que o técnico Arthur Jorge precisa corrigir para não cometer os mesmos erros defensivos que cometeu contra o Bahia? Eu acho que ele entende um pouco do que o time tem que fazer. É um bom time e vai vir boas peças no meio do ano. Vai vir um Alan. O time Botafogo é muito bom. É o melhor carioca no momento. Só que a torcida tem aquele medo do que aconteceu no passado. Mas, como o time tá mais cascudo, eu acho que não vai acontecer. Como eu falei com vocês aqui no off, Botafogo é o meu chute para Libertadores. Será? Assim, o Botafogo, esse Arthur Jorge, como eu falei com vocês aqui, bom treinador, entende o time, tá fazendo fez o que muito tempo você não viu. Os portugueses chamados Jorge são diferentes. E até dentro que eu esqueci de falar de um jogador diferencial, 2 jogadores diferenciais, Jefinho e Savarino. São bons jogadores e você vê que o elenco é bom. E o que tem que acertar ali é o sistema ali, o primeiro combate. Eles têm bom volante, vem o Alan, mas já tem o Gregory. É um bom jogador, tem o Tietê. Então, assim, é um time muito bom. O Bastos vem com uma crescente muito legal. Foi muito criticado ano passado, mas você vê uns jogos de Bastos, está muito bom. Bastos é um angolano? É um angolano. Vem bem. Bota o Luiz Henrique nessa brincadeira também. Raul, o zagueiro, Lucas Altero, que é bem criticado. Mas é bom. O Eduardo, diferencial. O Eduardo. Time. E o nosso amigo Júnior Santos. Para mim, Júnior Santos é um dos melhores. Exatamente. E mesmo com a derrota, a equipe botafoguense foi melhor toda a partida. Exatamente. Isso mostra uma evolução da equipe que não vinha bem depois do final traumático do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas agora, com o Botafogo sendo o melhor carioca até agora no Campeonato Brasileiro, vocês acham que o Botafogo... Agora, botafoguense, por favor, não me xingue agora. Vocês acham que o Botafogo pode ser campeão do Brasileiro esse ano? Sim. Ou até mesmo da Libertadores? Pode. Tá na disputa, por que não? Só ano passado... Pode terminar aí. Eu acredito. Acredito porque o Fluminense, campeão da Libertadores. Botafogo, ele fez uma boa temporada. Aconteceu ali de titubear, mas eu acredito muito que o Botafogo vai ser campeão. E o mental dos jogadores agora é diferente. Sim. A minha aposta do Botafogo não é surpreender no Brasileiro, mas sim uma surpresa na Libertadores, como foi o Fluminense ano passado. Exatamente. Então eu acredito sim. Brasileiro. Muito bem. Se não for campeão, vai brigar lá em cima. E brigar bem. Bem. Se por um lado a derrota foi o fim de uma boa sequência, do outro foi o alívio, porque a situação do Bahia no campeonato não é nada boa. A vitória deu um respiro para a equipe do Bahia. E na próxima rodada eles enfrentam o Red Bull Bragantino, que a gente já viu aqui, que deu uma bastante suada na equipe do Flamengo. Aqui ou lá? E vai ser na Fonte Nova. Mas o Bahia Eles podem conseguir um bom resultado? Sim. Pode, pô. Bahia tá bem, tá Tem um brigando lá em time cima. bom. Tem um Calixano que é lá de Caxias. Caio, um abraço aí. O time do Bahia é muito bom. Só tá se acertando aos poucos ali. Tem um Rogério Ceni que é muito inteligente. O tempo inocentando o Rogério Ceni. De novo. O Bahia vem bem. O Bahia, se eu não me engano, é o vice-líder agora da competição. E o Everton Ribeiro jogando muita bola. Muito. Como ele faz diferença. Ele é muito bom jogador. Tem o Everaldo, nosso artilheiro aí do momento. Tem o Jean Lucas. Você tem um Cauli também. Você tem Cauli. Você tem uns jogadores que já estavam lá no elenco deles. Né? Acho que, se não me engano, o Ratão também já estava. Então, assim, tem goleiro.
né? O goleiro Marcos Felipe é um bom goleiro. Muito bom, por sinal. Então, assim, é bom. Eu acho que acredito que eles vão brigar lá em cima. Acho que não vai ter a dificuldade que teve como o ano passado. Esse ano o elenco tá bem certinho e acredito que vai dar certo, sim. É um time que está em exceção também. É isso aí. Com jogadores diferenciados. E a previsão agora é para Botafogo, né? O Botafogo vai encarar o Fortaleza lá na Arena Castelão e o placar qual vai ser? Empate. 2-1, Botafogo. Bom resultado. Eu acho que vai ser 2-0 o Fogão. 2-1. Fortaleza é outro time também que tá incomodando. 2-1, Botafogo. Porque Fortaleza é... É meio embaçado, né? é. É meio embaçado. Então, torcedor, chegamos ao final do primeiro episódio da segunda temporada aqui do Na Coruja. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua audiência aqui. E voltamos na semana que vem com mais um episódio do Na Coruja. Estive ao lado de Márcio Felipe, de Matheus Durando, aqui nessa mesa aqui para debater sobre os cariocas na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Espero você no próximo episódio do Na Coruja. Até mais.